Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para todos vocês o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelos telefones que já estão aí no seu vídeo, pelas redes sociais. O Supremo Tribunal Federal fixou na semana passada o entendimento de que uma pessoa pode ter em seu documento de identificação o registro de seu pai biológico e também o do pai socioafetivo, aquele que, mesmo não tendo laços de sangue, cria a criança, conhecido como pai de criação. A decisão baseou em um julgamento em que os ministros negaram o recurso de um homem que, apesar de ser o pai biológico de uma mulher, buscava retirar dela o direito de herança e pensão. Ele argumentava que ela não deveria ter acesso aos benefícios por ter sido criada e registrada por outro homem que a acolheu como filha. Segundo o relator da ação, ministro Luiz Fux, a decisão também permite que uma pessoa inicialmente registrada com o nome do pai da criança possa escolher entre manter o sobrenome dele, trocá-lo pelo do outro pai biológico, ou manter ambos em seu documento de identidade. Na prática, esse filho pode ter os dois nomes, podendo escolher ou os dois ou um deles. Para viabilizar a emissão de documentos com dois nomes de pai, é possível agora que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tenha de regulamentar o assunto. A ação tem repercussão geral, mecanismo que obriga as demais instâncias a aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí, voltamos já. Toda segunda e quarta, 10h30 da noite tem Expector Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho. Ele é mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP. É graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Estudou Tecnologia em Processamento de Dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia. É defensor público do Estado do Amazonas, lotado na Defensoria Pública especializada em ações coletivas. Exerce o cargo de diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. É professor de Processo Civil da Faculdade Marta Falcão. O defensor público é o advogado dessa famosa frase que virou lei na Roma Antiga. Ele trabalha para quem não tem condições de contratar um advogado particular, presta atendimento jurídico e entra com ações para pessoas carentes e de interesse da sociedade em geral. Bom dia, doutor Carlos Alberto. Muito obrigado por ter vindo. Estamos muito honrados com a sua presença. O senhor pode informar para o nosso público de casa que muitas vezes tem dificuldade para ter um acesso até a Defensoria Pública. Quais seriam os passos para uma pessoa carente e hipossuficiente
ter um acesso fácil à Defensoria Pública, ter um atendimento digno, como realmente a Defensoria faz? Bom dia, Eliezer. Bom dia a todos. Uma pequena correção importante, ainda mestrando em Direito, se Deus quiser, mestre. E com relação ao acesso à Defensoria Pública, o acesso pela Defensoria Pública se faz por diversas unidades nossas. Se o acesso for de família, ou se for de natureza criminal, ou se for de natureza civil em geral, nós temos diversas unidades a prestar esse atendimento. O melhor caminho para buscar essa informação aqui no Amazonas é através do site da Defensoria Pública, o www.defensoria.am.gov.br, que possui as informações mais detalhadas sobre nossos locais de atendimento. Todavia, o atendimento de família, que responde por mais de 70% de nossa demanda civil, ele pode ser buscado em vários pontos da cidade, notadamente os PACs e também os atendimentos dentro dos fóruns. A Defensoria Pública, ela tem condições, estrutura para atender a demanda de todo o Estado, das pessoas hipossuficientes, ou ainda carece de algum concurso público para aumentar essa estrutura, ou no momento ela está realmente apta a atender toda a população que precisa realmente dos serviços da Defensoria Pública? Bom, quando eu fiz a faculdade, lá na famosíssima Jaqueira, existe até um movimento importante, o movimento Salva a Jaqueira, tentando salvá-la do ocaso. Aprendi no primeiro período, na matéria de economia, uma coisa extremamente interessante, que as necessidades elas são muito maiores do que as possibilidades. Esse é o dilema do Estado. O Estado possui uma quantidade de necessidades muito maiores do que as consegue satisfazer. Notadamente quando nós falamos sobre direitos fundamentais, e a Defensoria Pública o é. O problema aqui no Amazonas é ainda mais dramático. A nossa quantidade de defensores não é suficiente e o nosso orçamento está muito longe do razoável. Esse ano, por um acaso, a Defensoria Pública foi protagonista de uma verdadeira batalha pela melhoria em suas condições. O nosso defensor-geral, Rafael Barbosa, inclusive, fez uma peregrinação muito grande por diversos órgãos para tentar obter uma melhoria nesse sentido. Para você ter uma ideia, nós temos que buscar um alento a toda a população do estado do Amazonas, porque, segundo dados do IBGE, mais de 80% é carente para nossas finalidades, para que possamos fazer esse atendimento com 1,05 da receita corrente líquida do estado. Frente, por exemplo, a mais de 7% do TJ e a mais de 3,7% do Ministério Público. Nós temos, então, muito atrás do que é o necessário. Falta ainda defensores, falta ainda funcionários, falta ainda orçamento, falta ainda unidades. É importante dizer que, em um momento ainda muito pior, já estivemos. Estamos caminhando para melhorar. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da Lei 13.269, de 13 de abril de 2016, que autorizava a utilização da chamada pílula do câncer. A ação direta de inconstitucionalidade foi movida pela Associação Médica Brasileira. De que forma a Defensoria Pública do Estado do Amazonas vem atuando para tentar adotar alguma medida em favor dos pacientes em tratamento do câncer? Esse é um problema seríssimo. Não é só a Defensoria Pública que é buscada para o tratamento desta demanda. E isso não é só um problema Amazonas, isso é um problema Brasil. Então, no Brasil, os ministérios públicos e as defensorias públicas e diversos outros entes têm sido demandados ao tratamento de uma questão extremamente importante, saúde. E uma das doenças mais graves e mais deletérias é o câncer. E os tratamentos são ainda diversos e alguns apresentam eficácia e outros não apresentam ineficácia razoável. Então, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, qualquer outro desses tratamentos, às vezes encontram limites. E volta e meia aparecem algumas manifestações ou soluções que vêm apresentar aos pacientes que se encontram, às vezes, em sofrimento atroz para os seus problemas. Um desses alentos veio através da chamada pílula do câncer, que é uma substância, a fosfetanolamina, que, segundo diversos relatos, tem apresentado melhoras nas condições de vida dos pacientes.
Os problemas são que qualquer medicamento, para que possa ser enquadrado na rede pública ou mesmo na privada, precisam passar por diversos protocolos junto ao Ministério da Saúde, situação que ainda não foi feita com essa pílula ainda. E isso vem causando uma série de entraves e movendo debates do Brasil afora. Quando a lei foi editada, já existia uma quantidade muito grande de ações judiciais buscando a obrigatoriedade do Estado, ou então mesmo de se fornecer os medicamentos de forma particular. Quando a lei foi sancionada, ela acabou provocando da parte dos prolatores da própria ação direta de inconstitucionalidade o receio de que a inexistência de estudo com relação ao medicamento, que no caso ainda não é medicamento, é substância, pudesse causar mais danos do que soluções. E daí o Supremo Tribunal Federal, acatando liminarmente essa ação direta de inconstitucionalidade, acaba fazendo a suspensão dos efeitos da lei. O Supremo Tribunal Federal não é um tribunal como qualquer outro, é um tribunal de cúpula, grosso modo falando, e as suas decisões, no caso em controle de constitucionalidade, elas valem em caráter erga omnes. Ou seja, essa decisão em todas as outras judiciais que tocam no mesmo assunto acabam tendo o mesmo destino, que é a impossibilidade de concessão. Eu tive a oportunidade de discutir esse assunto junto com outros representantes em uma audiência pública realizada recentemente na Defensoria Pública e tivemos que fazer uma manifestação no sentido de que o assodamento na produção da lei acabou fazendo com que houvesse um assodamento na ação direta de constitucionalidade, o que acabou se espraiando para todo o Brasil. Só que a necessidade não para, os pacientes continuam sofrendo. E, segundo explicou inclusive o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Amazonas, ainda que se compreenda que dúvidas ou riscos existem da pílula do câncer, a questão mais simples é, aquele que já se encontra desenganado e que não encontra outra solução na medicina tradicional e não iria ter, afora um único destino que seria a morte ou um sofrimento ainda maior, uma possibilidade de melhora na sua saúde. É nisso que a Defensoria Pública aposta. Então, por isso, nossos estudos que já estão em fase de conclusão provavelmente vão acabar apontando nessa necessidade de judicialização, com um grande problema, que é a existência da ação direta de inconstitucionalidade. A questão, e aqui em termos de precedente, já que o novo CPC trabalha com isso, a questão toda é que a ratio decidente da ação direta de inconstitucionalidade trata do fornecimento indiscriminado da pílula. Já a ratio decidente da futura ação promovida pela Defensoria Pública, no caso pela Defensoria de Saúde, pela Defensoria de Direitos Humanos e pela Defensoria Coletiva, do qual sou titular, é, no caso, o fornecimento para quem não tem outra possibilidade médica de alcançar melhoria na sua vida. Daí esperamos que nós conseguimos ter uma melhora. Qual medida pode ser tomada junto ao Supremo Tribunal Federal no caso de suspensão liminar da lei? No caso, somente quem tem legitimação para trabalhar com ações diretas de inconstitucionalidade é que poderia estar questionando. No caso, essa decisão é irrecorrível, então o que se tem que fazer todo é o trabalho para que haja a decisão ao final desta própria ação direta de inconstitucionalidade. Mas o Supremo Tribunal Federal já tem mostrado qual é a tônica do julgamento das questões de constitucionalidade neste tocante. A própria situação referente à ação de descumprimento de preceito fundamental para o tratamento da antecipação terapêutica do parto do feto anencéfalo demorou muito tempo a ser julgada pelo Supremo. E ela não foi julgada de uma forma unilateral. Ela foi julgada com o auxílio de amici curiae, onde diversos tiveram a possibilidade de se manifestar. Acredito que o caminho será no mesmo sentido. Então, desde já, diversas entidades já estão se habilitando e o caminho para as próprias defensorias seria nesse mesmo sentido. Perfeito. Bom, quem chegou agora, estou aqui entrevistando o Dr. Carlos Alberto, defensor público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, tratando de assuntos de interesse comum. Tenho certeza que todas as pessoas estão gostando dos assuntos que estamos abordando neste momento. De que forma a Defensoria Pública do Estado do Amazonas atua junto ao Poder Judiciário quanto políticas públicas de mostrar insuficientes a proteção dos direitos fundamentais de interesses da sociedade?
Política pública é um problema muito sério, porque para fazer a discussão sobre a sua implementação, isso parte de uma análise muito profunda de Estado. O artigo 2º da Constituição é muito claro em dizer que são poderes independentes e harmônicos o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O papel do Judiciário, então, é somente atuar quando alguma ação ou omissão do Estado, já que nós estamos falando somente de política pública, alguma ação ou omissão do Estado acabe causando dano em violação àquilo que a própria Carta Constitucional resolveu proteger. O nosso rol de direitos fundamentais é muito grande, nem poderia ser diferente. Então, o nosso Estado brasileiro tem uma preocupação e tem um grande débito com a implementação dessas políticas de sobrelevação das condições que nós encontramos de grande diferença no Brasil. Essa, inclusive, é a tônica da Constituição do Estado do Amazonas. É a busca pela efetivação da igualdade. Igualdade ou direitos de igualdade, que são os primeiros que devem ser consagrados ou protegidos pelo Estado. E daí vem saúde, aí vem transporte, que é a tônica, hoje em dia aqui inclusive na cidade de Manaus, aí vem segurança pública, não diferente, e tantos outros serviços que são importantes para a implementação de uma melhoria na qualidade de vida. O grande problema nisso é legitimidade. E como nós temos legitimidade a ser implementado, quem tem essa legitimação, pelo próprio parágrafo único do artigo 1º da Constituição, é o chefe do Executivo. A ausência disso é que vai esforçar com que a Defensoria Pública ou qualquer outro legitimado coletivo possa pegar e solicitar providências ao Judiciário, mas não sem antes enfrentar essa discussão. Perfeito. Quais são as principais demandas coletivas que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas é autora em prol da sociedade envolvendo interesses difusos? Eu sei que tem questões relacionadas à regularização fundiária, que a Defensoria Pública tem realmente se destacado em relação a isso. Você pode citar alguns casos que a Defensoria está realmente atuando? Os colegas da saúde têm atuado na situação referente à questão da saúde em si, o tratamento, por exemplo, dos pacientes renais crônicos. Isso é uma questão severa e importante, que se discute, inclusive, a situação referente ao orçamento e execução, a análise de rubricas e, com certeza, os próprios desdobramentos dos procedimentos no Ministério Público e nas forças policiais vão incrementar essa atuação. Mas, faltando a falar especificamente da sua pergunta com relação a questões de possessórios ou regularização fundiária, isso é uma questão que é a tônica na Defensoria Pública, afinal de contas, é a realidade na cidade de Manaus. Dois momentos são importantes a definir isso. A questão do conflito imediato com a demanda de natureza possessória, o que é muito importante através de mecanismos de proteção, medidas de manutenção de posse ou mesmo reintegração de posse, mas algo às vezes mais além. Nós temos uma cidade que 80% dela não tem regularidade com relação aos seus títulos. A título de esclarecimento, o Teatro Amazonas não tem registro de imóveis. Daí você já tira. Não sabia disso. Daí você já tira a complexidade dessa situação aqui em Manaus. Mas Leon Tolstói já falava que a gente falando da nossa aldeia, a gente fala do mundo. Isso não é diferente de nenhum lugar do Brasil. E nós temos aqui bairros antiquíssimos que nós não possuímos nenhum registro de imóvel, registro adequado. O Educandos, por exemplo, que tem 200 anos, tem irregularidade fundiária. O bairro da Redenção, que tem 40 anos, idem. E vários outros aqui em Manaus também. Para locais onde a Defensoria tem atendido, notadamente com populações carentes, uma das soluções, às vezes, é através de ações coletivas para uso capião. Não uso capião coletivo, porque isso não é uma solução adequada. Mais recente tem acontecido em ocupações de grande número de pessoas, onde o conflito não deixa de existir. Nós temos alguns exemplos aqui na cidade, por questão de ética, que vamos deixar de não dar exemplos mais concretos. Mas num dos casos que nós temos uma ocupação de mais de 7 anos e uma área ocupada onde havia um conflito legítimo entre posse e propriedade de quem demandou a ação e da comunidade que ocupou. Moradia versus propriedade versus função social e versus dignidade da pessoa humana. Qualquer decisão judicial por um lado ou por outro acaba apontando em um prejuízo para o proprietário legítimo ou então para o possuidor de boa-fé. Permita-me, nós vamos mudar um pouco desse assunto. Eu gostaria de ouvir a sua opinião
sobre uma questão que é interessante, porque além das violações de direitos humanos que cometem todos os presos brasileiros, as mulheres transexuais e travestis nos presídios masculinos ainda sofrem humilhações, torturas, estupros, exposição de sua intimidade a uma população diferente de seu gênero. Por exemplo, a obrigatoriedade de a pessoa interna transexual tomar banho de sol sem camisa, expondo seus seios. O corte obrigatório dos cabelos femininos nos presídios masculinos. A proibição do tratamento com hormônios. A revista íntima vexatória. Em Minas Gerais, o primeiro estado a ter uma área chamada ala gay, reservada para transexuais e travestis. Esse tema polêmico tem sido debate pela comunidade jurídica sobre possibilidade de transexuais e travestis cumprirem penas de acordo com sua sexualidade social em presídios femininos ou em alas específicas. Qual a sua opinião sobre esse tema tão polêmico? Que eu realmente entendo que é um constrangimento para essas pessoas que ficam ali em locais não próprios. O senhor concorda que deveria ter uma ala própria, um presídio próprio para os transexuais e travestis? Uma resposta sobre isso é uma resposta apressada, porque nós temos alguns problemas a ponderar. Primeiro problema, as próprias questões de gênero, elas demandam um debate bem mais amplo na nossa sociedade. E aí a gente não está falando nem de encarceramento, a gente está falando de algo na sociedade em si. Porque mesmo para quem tem... a palavra adequada não é opção, porque o gênero da pessoa é aquilo que a define. Então, você precisa definir e você precisa verificar aqui na própria sociedade que nós vivemos nesse mundo, entre aspas, livre, um respeito a essas questões. Algo que ainda demanda de uma brutal evolução. E isso vem gerando diversas discussões. A outra situação é o próprio tratamento com relação aos encarcerados. A própria ausência de direitos para quem se encontra carcerado também é um grande problema. Então você encontra dois problemas do Estado. Uma, deficiência com relação ao modelo de encarceramento sem tocar nessa situação. E a outra, o tratamento da própria sociedade para quem tem uma conduta ou uma opção sexual diferente da, entre aspas, tradicional. Juntando isso, você tem um problema gigantesco. A Defensoria Pública tem enfrentado a situação em diversos locais do país. Aqui no Amazonas, esse tratamento é enfrentado pelos defensores de execução penal. E sim, isso demanda, obviamente, uma discussão mais aprofunda com relação aos tratamentos que são dados. Porque a questão tem que ser bem mais ampliada. Não é só para quem tem a opção sexual diferente daquele que se encontra dentro do encarceramento, mas também todo aquele que não pode, de alguma forma, ser, às vezes, colocado na mesma forma de encarceramento com todos os demais, por conta de opções filosóficas, por exemplo, por conta de opções sexuais, por conta de opções religiosas, por vezes, e às vezes também por conta da natureza do delito praticado. Então, isso precisa ser efetivamente protegido, porque, afinal de contas, o encarceramento não é uma sentença de morte. Mas, especificamente sobre esse tema, o senhor poderia externar melhor o seu pensamento sobre a situação atual? Por exemplo, aqui no Amazonas, nós sabemos que não existe uma ala própria para os gays, para os transexuais, travestis. Não existe aqui. E, enquanto isso, essas pessoas estão ali sofrendo constrangimento e tudo mais. O senhor acha que deveria ser tomada alguma medida emergencial para atender o anseio dessas pessoas que estão nesse dilema dentro dos presídios? Sim, a resposta foi nesse sentido, mas sendo bem mais explícito. Sim, mas não só para quem se encontra nessa situação, porque isso me mostra uma única situação, vulnerabilidade. E às vezes existem outros vulneráveis também. O próprio, entre aspas, seguro
que existe dentro dos estabelecimentos prisionais, que é a área do estabelecimento seguro, que não vem encontrando o devido resguardo para que possa poupar as pessoas das possíveis violências. Então isso sim deveria ser levado a sério e isso deveria ser levado com mais segurança. Afinal de contas, todas as pessoas que se apresentam de forma diferente de todas as demais que se encontram encarceradas no estabelecimento podem sofrer violência e é necessário que isso seja implementado. E nós já temos inclusive defensores no interior que já buscaram inclusive interdição de estabelecimento por conta de situações semelhantes a essa. Perfeito. Uma coisa que eu gostaria também de ouvir a sua opinião, nesse caso específico que eu estou tentando esclarecer bem para o público de casa. Nessa situação dos transexuais, travestis, dentro de um presídio comum masculino, o senhor acha que, a grosso modo, se houvesse uma modificação no sistema para colocar essas pessoas no presídio feminino, seria uma opção ou não? Essa é uma questão que eu não tenho condições de responder, porque isso precisa efetivamente de um debate. As questões sobre esse tratamento, eles precisam de uma manifestação efetivamente de todos os setores envolvidos. As representações de LGBT, por exemplo, as representações de direitos humanos, as representações de segurança pública, e também as próprias representações que tratam desses interesses. As questões sociais são importantes serem observadas. Essa é uma situação que é uma solução que pode apresentar, grosso modo, às vezes mais impacto do que soluções. Mas é fato, concordar, do jeito que está não pode permanecer. Houve um caso gritante no estado do Pará, onde uma mulher foi encarcerada junto com homens, um caso que ganhou a mídia nacional. Com as devidas proporções, o fato de você encarcerar quem está em situação de vulnerabilidade por conta de uma opção que é a sua própria natureza dentro de um estabelecimento onde a intolerância vai ao extremo, você na verdade está sentenciando essa pessoa à mesma sorte, no caso, má sorte do que aquela outra do Pará sofreu. Esse modelo que foi implantado agora em Minas Gerais recentemente, dentro do próprio presídio masculino, eles designaram uma área determinada por alas dos transexuais e travestis, só para essa classe. Isso é uma opção razoável também, você acha? Aparenta ser. Mas precisamos discutir uma questão muito importante. Isso aparenta ser. Eu não tenho condição de efetivamente pegar e efetivamente dizer isso é uma solução adequada. Porque uma das questões muito importantes com relação à questão da igualdade é o Estado ter cuidado para que a igualdade não se transmute em discriminação. Sabendo-se que a situação é efetivamente resguardo e não outra coisa, então isso aparenta ser uma solução a priori adequada, mas não sem debate. Talvez uma solução imediata seja necessária e se por acaso essa solução não estiver sendo implementada, é obviamente que nós temos que tomar uma providência com relação a isso, afinal de contas está nas nossas mãos. Carlos Alberto, o nosso tempo é exíguo e infelizmente não temos mais tanto tempo para debatermos aqui, mas eu gostaria de deixar as suas considerações finais, só pode ficar à vontade, faça um fechamento legal aí para o nosso público de casa. Eu compreendo perfeitamente e ao público de casa informando que quando nós estamos aqui efetivamente iniciando o desenvolvimento, o tempo às vezes é muito curto, o tempo de TV realmente é muito complexo. Em todo caso, as nossas considerações aqui não se encerram, o próprio Panorama tem uma parte para poder ouvir o pessoal do público, o pessoal da internet, então fique à vontade de fazer os questionamentos. Os questionamentos que podem também ser feitos aqui, o entrevistado também fique à vontade, vocês podem fazer acesso nas redes sociais ou então através da própria Defensoria. Nosso objetivo, obviamente, é seguir aquilo que a nossa carta nos determina, qual seja promoção de igualdade através da defesa de quem se encontra em vulnerabilidade. É para isso que nós existimos e é isso que nós procuramos fazer da melhor forma possível. A todos, muito obrigado. Pode repetir o site da Defensoria, por favor? Claro. Vai colocar no vídeo aí para as pessoas. O site é o www.defensoria.am.gov.br. Apesar de ser muito estéril, também temos uma fanpage que é Defensoria Amazonas e a pergunta pode ser feita lá. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Estamos maravilhados com tantos esclarecimentos. E o programa Panorama Jurídico de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. Um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Um forte abraço.